E, gente, eu durante todo o tempo, sempre tentando, sabe? Sempre tentando conversar. Inúmeras foram as vezes que eu tentei conversar. Toda a família dele tentava conversar, tentava convencê-lo de que o que ele estava fazendo era errado e tentava convencê-lo de que um dia ele pudesse se arrepender e que não teria mais jeito. E ele era irredutível, gente, irredutível. E ele falava para os familiares e nossos amigos em comum que já não me amava mais e que não pensava e que não queria voltar para casa. E eu ficava só sabendo, sabe, das coisas, até que um dia eu ouvi dos próprios lábios dele que ele estava se relacionando com uma pessoa, estando casado comigo ainda. E aquilo doeu muito, sabe? Eu lembro que teve um dia que uma amiga entrou em contato com ele muito indignada por tudo que eu tava passando, sabe? Sozinha, abandonada. Mandou uma mensagem pra ele questionando tudo que ele tava fazendo, sabe? Tentando abrir os olhos dele. Ela me mandou o print, né, da resposta dele, da suposta resposta dele. E na mensagem dizia que ele não me amava mais, que era pros amigos e familiares, enfim, para as pessoas respeitarem a decisão dele e que ele já estava muito feliz com outra pessoa e coisas desse tipo. Gente, naquela hora, literalmente, eu passei muito mal. Eu lembro que eu não tinha familiar perto, eu não tinha ninguém perto, eu tava totalmente num lugar isolada, sabe? Embora eu morasse num condomínio com várias pessoas do meu lado, eu não conhecia ninguém. E eu lembro que só deu tempo de eu chamar a minha vizinha, porque eu ia cair. Eu senti que eu ia cair. A minha pressão subiu muito. Eu que tenho pressão baixa, minha pressão foi lá em cima. E eu passei muito mal. Uma grande amiga nesse dia teve que ir lá e me buscar e me abrigar na casa dela. E ouvir meu choro, ouvir... Enfim, foi horrível. A partir desse dia, eu tive certeza que ele já estava com alguém. Que ele já estava se relacionando amorosamente com alguém. O que era mais uma dor, né? O que agravava ainda mais tudo aquilo que eu tava sentindo, sabe? Eu lembro que um dia eu entrei em contato com ele, eu liguei porque eu já não suportava mais. E eu implorei pra que ele voltasse, que eu não aguentava mais. Aquilo só podia ser um pesadelo. Eu pensava, não, ele tem que cair na real, não é possível. Isso é um pesadelo. E ele só dizia, Ângela, eu não vou voltar. Eu não vou voltar. Totalmente decidido. Não façam isso, gente. Não façam isso. É a única coisa que eu posso te dizer. Os dias foram passando e conforme ele ia se afastando, ele já não ia mais dando aquele suporte financeiro qual ele dava antes. O que foi agravando minha situação ali naquela casa, que era grande demais pra mim e pro Miguel sozinhos. E as despesas também ficaram muito pesadas pra mim. Eu comecei a dobrar no trabalho pra conseguir dar conta, mas ainda assim eu não conseguia. E aí eu decidi voltar pra casa da minha mãe. A lembrança que eu tenho daquela casa é que é Deus falando comigo. Deus falava ali comigo naquela casa o tempo inteiro. Eu me conectei com Deus ali de uma forma surpreendente. Eu ouvi Deus ali como eu nunca tinha ouvido em lugar algum. Eu ouvi, de ouvir verdadeiramente a voz dele aqui, falando exatamente o que eu tinha que fazer. E o tempo todo Deus mandava eu calar, eu me calar, porque quem ia falar por mim era ele. Depois de um tempo nessa casa, eu decidi me mudar, voltar para casa da minha mãe. Eu comecei a ver como um novo começo, mas também aquilo significou um rompimento, sabe? Aquilo para mim significava uma nova vida, eu deixar essa tristeza toda para trás. Afinal, eu tinha entendido que Deus não queria isso de mim, que eu vivesse chorando, sofrendo. Mas ainda assim a dor estava aqui. Eu ainda não sabia que o pior estava por vir. Momentos muito difíceis eu passei aqui inúmeras vezes. Ele veio com essa pessoa na porta da minha casa e era bem difícil me controlar. Às vezes ter que entregar o meu filho para ele e ver ele colocando no colo daquela pessoa que tanto me feria, que tanto me afrontava, através de mensagens no WhatsApp, enfim. Não foi fácil. E Deus o tempo todo me mandava calar. Eu buscava, gente, incessantemente. Se falassem que tinha um culto na tua casa,
culto de oração, de libertação, seja lá do que fosse, eu estava lá. Fosse o dia da semana que fosse, eu faria todo o sacrifício para estar lá. Eu queria somente ouvir a voz de Deus, eu queria ouvir alguém falar comigo, sabe? Eu queria ser abraçada, eu queria ser cuidada. E parece que quanto mais você quer que Deus fale, mais ele se cala. Teve um período que eu achei que Deus tinha me esquecido. Por mais que eu perseverasse na minha fé, nada acontecia. As coisas só pioravam, só pioravam. E amigos vinham me contar que tinham visto ele com aquela pessoa, com meu filho. Ainda durante todo esse período, eu orava. Não mais pelo casamento. A minha oração mudou, não mais para que, Senhor, faz meu marido voltar. Não. A minha oração mudou no sentido de, Senhor, transforma ele. Faz ele te encontrar de novo. Porque eu sabia que só assim ele poderia enxergar tudo o que estava acontecendo. O quanto o mal estava destruindo a nossa vida. Estava usando ele para me destruir. E destruindo também a vida dele. Depois de um tempo, Deus começou a usar algumas pessoas para falar comigo. Uma delas disse que Deus estava preparando uma grande vitória na minha vida sentimental. E aquilo me deu força, muita força. Cada vez que Deus falava comigo, que Deus usava alguém para falar, aquilo me enchia de força e de ânimo para continuar. E eu decidi viver, gente, viver. Só que uma coisa eu ainda temia, sabe? Temia muito. E foi o que aconteceu. Eu temia que ele pedisse o divórcio. Porque como eu cria ainda que Deus poderia restaurar, se ele pedisse o divórcio ia ser praticamente impossível, né? E foi isso que aconteceu, gente. Ele deu a entrada no divórcio, o papel chegou aqui em casa e eu fiquei chocada com aquilo. Eu nunca pensei que ele chegasse àquele ponto. E eu lembro que naquele dia eu subi um monte, eu fui com uma amiga, uma pessoa também que Deus colocou no meu caminho durante esse tempo. E ela falou, você vai, coloque sua melhor roupa e vá. Deus pode tudo, Deus pode ainda mudar essa situação de hoje para amanhã. Mas vá, se tiver que assinar, assine. E eu fui, assinei aquele papel com muita dor no meu coração. O meu semblante não dizia, a minha roupa não dizia, mas aqui dentro, Deus sabia o que estava acontecendo. Comecei a trabalhar na obra de Deus, vim para uma igreja mais perto, uma filial da minha igreja mais perto de casa. Comecei a receber muito apoio dessa igreja, das pessoas dessa igreja. E eu lembro, gente, que cada culto, eu não tinha vontade de voltar para casa. Porque quando eu voltava, eu lembrava da minha vida, do meu problema e daquela dor que não acabava nunca. Que parecia que nunca ia ter fim. Era bem difícil esse período. Eu passei por muitas coisas. Muitas coisas. Por mais que eu estivesse na casa da minha mãe, eu tinha a impressão que eu tava ali de favor, sabe? E isso é muito ruim. Isso é muito complicado. Eu que já tive a minha casa, que tive tudo. Tive que me desfazer de todos os meus móveis, de tudo que eu tinha conquistado. Era muito injusto, sabe? Na minha cabeça era muito injusto aquilo comigo. Mas eu continuava perseverando no Senhor, porque eu sabia que Ele era a minha única saída. Tentei ainda ir pra balada, tentei ainda sair com algumas amigas. Eu vou só distrair minha cabeça, não tem nada a ver. E quando eu chegava em casa, o Espírito Santo me incomodava e falava comigo, não é isso que eu tenho pra ti. Persevera, continua. E aí eu continuei. Embora todas as dificuldades dissessem que não. Embora tudo à minha volta dissesse que não, eu perseverei, eu continuei. E até que teve um dia, uma véspera de ano novo, foi de 2016 para 2017, ele me pediu para voltar. E eu achei aquilo surpreendente, porque Deus havia falado que me daria uma vitória na vida sentimental, mas eu não sabia que vitória era essa, se era ele, se de repente Deus ia tirar ele da minha vida e ia me dar outra pessoa. E eu criei que era aquilo e eu aceitei, de braços abertos. E aí passamos aquela noite juntos e ficamos juntos. O divórcio ainda não havia saído. E eu achei que ali era a minha vitória, que já tava tudo bem. Eu entrei em contato com essa minha amiga, que era a única pra qual eu abria algumas coisas, sabe? E ela celebrou comigo e nos alegramos. Só que pra minha surpresa, ele vinha aqui em casa quase todos os dias e foi sumindo. E sumiu de vez.
foi embora, gente. Novamente, ele foi embora. E quando eu vi, já tinha fotos novamente nas redes sociais dele com aquela pessoa novamente. E ali eu decidi de uma vez por todas que eu não queria mais ele na minha vida. Parei de orar, não orava mais pelo meu casamento e nem por ele. E eu falava pra Deus: Senhor, eu estou com raiva. Eu não quero mais, chega. E aí eu mergulhei na obra do Senhor, mergulhei. Todo o tempo que eu podia, eu me ocupava com a obra de Deus, com esse canal, produzindo conteúdos, que era o que me trazia felicidade, que preenchia o meu coração. E todo o ano de 2017, praticamente, foi de muita busca. Durante esse ano eu fui batizada com o Espírito Santo. E Deus falava muito comigo. E uma paz incrível invadiu o meu coração. Eu não tinha vontade de procurar por ele em redes sociais. Eu não tinha vontade de saber da vida dele. Vinha alguém me contar sobre o que ele estava fazendo, o que estava acontecendo na vida dele. Eu falava: não quero saber. Eu quero viver a minha vida. E foi nesse período que eu abri uma brecha para uma outra pessoa entrar na minha vida. Acabou não dando certo porque a pessoa não compartilhava da mesma fé que a minha, não da forma como eu estava, não na profundidade como eu estava com Deus. E Deus falou comigo que não era aquela pessoa, que não era pra mim. Passei o Réveillon de 2017 para 2018 com meu filho na praia, foi maravilhoso, com amigos. E Deus usou a boca de um homem que eu jamais imaginei, porque ele não tem a mesma fé que a minha, mas Deus, ele usa quem ele quer, a hora que ele quer. Aprenda isso. Onde ele disse: se você dobrar os teus joelhos, o pai desse aí volta. E aí eu olhei pra ele e eu repreendi em nome de Jesus. Já que ele não tinha a mesma fé que a minha, eu falei: não é de Deus o que ele tá falando. Deus não me quer com aquele homem de novo. No mês de fevereiro, eu lembro que eu fui fazer um ensaio fotográfico com o Miguel, porque o Miguel em fevereiro completava 4 anos. E aí a gente foi fazer um ensaio fotográfico, onde eu chamei o pai dele, né, pra participar, já que eram lembranças, né, que iriam ficar pro Miguel. E fizemos algumas fotos ali, e acabaram saindo umas fotos, assim, bem família, sabe? Aquilo me incomodou um pouco, mas eu falei: é lembrança pro meu filho.